Preparados para maratona Stray Kids? E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, finalmente tirando o atraso, reagindo e analisando com vocês ao terceiro álbum de estúdio do Stray Kids, denominado Five Stars. Eu acho que este é um dos vídeos mais pedidos do canal, porque tem muita galera fã de Stray Kids aqui. Então eu sempre ressalvo isso, que é um prazer sempre analisar eles aqui no canal, porque eu gosto deles bastante. O último disco que eu analisei do grupo foi The Sound, né? Então eu tô bem ansioso para saber o que eles irão explorar neste novo projeto, neste novo full álbum. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uh, Gostei dessa distorção, desse efeito distorcido. Uh, Galileu. Uma música bastante intensa, né? De abertura pra entregar energia. A voz do Felix. Ou tem diferentes melodias em cada verso dos integrantes. Ó, o Faker do League of Legends. Eles estão citando várias pessoas famosas. A progressão. Ó, essa guitarra. Uh. Uou. Nossa, eu quase não falei nada. Porque é uma abertura que eu fiquei, meu Deus, muito envolvido, sabe? Porque algo muito legal aqui dessa faixa é que Hall of Fame justamente representa a fusão de dois gêneros musicais, o R&B e o trap metal. Então, o trap metal é um gênero novo que o Stray Kids está abordando, por isso que eu fiquei bastante surpreso. Essas guitarras distorcidas, esses efeitos e progressões de acordes ficou muito legal porque deixou uma abertura impactante pro álbum. O álbum abriu de uma forma impactante, sabe? Então, essa combinação justamente única de estilos cria uma experiência única, sabe? Onde os elementos suaves e melódicos do R&B, eles se entrelaçam justamente com a intensidade e os ritmos característicos do trap metal. Obviamente, temos muita influência do hip hop aqui também, a agressividade,
ah, a atitude, que já faz parte ali da identidade sonora do Stray Kids, né? Então essa escolha dessa fusão musical não apenas destaca justamente a versatilidade do grupo, mas também estabelece uma atmosfera poderosa e cativante para o álbum. Então o álbum já abre com a energia lá em cima, sabe? E combina muito com a letra da música, né? Porque liricamente falando, a música justamente traz, sabe, expressa a ambição do Stray Kids de fazer sua própria história e gravar os seus nomes justamente no Hall da Fama. Então eles citam muitos, tipo, a gente tem muitas referências líricas ao decorrer da música que eu estava prestando atenção, né? As que eu lembro agora de cabeça é o Thomas Edison, né? A gente tem o poeta inglês, né? O Shakespeare, tem o físico Stephen Hawking, tem o Galileu Galilei, o Faker, né? Eu acho que deve ter mais alguns, mas esses que eu lembro de cabeça. Então é muito legal eles estarem isso de referência, sabe? Porque meio que eles querem terem o mesmo impacto que essas pessoas é, têm. E é muito engraçado, né? Porque de certa forma eles são todos gamers, então citando o Faker aqui, né? Muito legal. Meu Deus, vamos para essa Shadow Track. Que produção já, né? Que lindo. Nossa, isso me lembrou muito top. Muito top. Me lembrou muito top essa atitude de início do Chanbin. Uh, ah, Bang Chan. Gostei dessa alteração mínima de melodia. Em... Adorei o cabelo. A coreografia é bem street dance, né? Influência. Uh, e essa mudança de ritmo, achei diferente. Uh, nossa, influências fortes do hip hop aqui, hein? Do boom bap, principalmente. Porque que dá fazendo essas batidas. Oh, uh, nossa, essas suas que eles gravaram. Nossa, tá saindo fogos aqui. Parece as ruas de alguns doramas que eu assisti, assim como Goblin. Principalmente essas paredes de tijolo aqui. Oh, parece Harry Potter do carro na janela. Meu Deus! Uou! Eu não esperava por isso. Jesus! Nossa, que break foi esse no final, cara? Me deu até um bug assim. Pane no sistema, alguém me desconfigurou, cara.
Pelo amor de definitivamente, S-Class essa é uma música bastante interessante, porque a gente pode perceber que um dos elementos principais que é explorado aqui é o hip hop, que incorpora justamente elementos como um boom bap, o hip hop old school e o pop, que é muito legal. Então, liricamente falando aqui, o Stray Kids ele expressa essa confiança e eles destacam a singularidade do grupo aqui, enfatizando definitivamente a sua exclusividade. Então, a música, ela transmite essa mensagem de ser o mais excêntrico entre as pessoas incomuns e os mais brilhantes entre as pessoas especiais, né? E justamente uma coisa que chama bastante atenção nessa música é essa fusão de estilos musicais, que é justamente o Boom Bap que eu citei, que a gente pode identificar na música justamente por esse ritmo bastante marcado e por essas ênfases nas batidas e o old school por conta das quebras que a música tem, que a música tem bastante quebra, que é justamente a influência desse old school. Mas eu acho que essa questão de quebra, assim, não é nada que o Stray Kids já não tenha feito também em suas construções musicais, né? Então, essa fusão desses elementos, ele dá, de certa forma, uma sonoridade bastante nostálgica e autêntica para a música, enquanto a incorporação dos elementos do pop aqui adiciona uma dimensão, como eu posso dizer, uma dimensão bastante moderna e acessível. Então, a combinação desses elementos cria uma música bastante envolvente, né? Uma atmosfera bastante envolvente, que não apenas reflete a habilidade técnica do grupo, mas também realça a autoconfiança e a individualidade que eles desejam transmitir aqui, sabe? Então, a mensagem aqui da música, pra mim, por mais que os visuais sejam perfeitos, né? Uma loucura que acontece no videoclipe, tem um povo gigante em que eles lutam e tudo mais, sabe? Vai muito mais além dos visuais, sabe? Eu acho que a principal mensagem que eles querem transmitir aqui é, tipo, vai além justamente da musicalidade, tipo, eles querem explorar essa ideia que eles são excepcionais entre os extraordinários, sabe? Então, eu penso que ao eles se denominarem aqui como os mais excêntricos e os mais brilhantes, eles apenas não celebram justamente a sua singularidade aqui, mas eles também encorajam a autoaceitação, a autovalorização e essa expressão autêntica sobre o que você é, sabe? Então, acho que essa é a principal mensagem da música, não ele só se autovalorizando, mas inspirando as pessoas a se autovalorizarem da forma que eles se autovalorizam, sabe? Então, de certa forma, a música ela se torna um hino de empoderamento, incentivando os ouvintes a abraçarem, tipo, suas características únicas e se destacarem no meio da adversidade. Muito legal. Não tenho mais o que falar. Eu gostei bastante da faixa e um ponto que eu gostaria de destacar dela que me chamou bastante atenção, na verdade, foi o pré-refrão. O pré-refrão é muito bom. Eu acho que o refrão, assim, não é nada de novo do Stray Kids, né? Essa repetição de palavras e tudo mais, sabe? Mas tem pontos da música muito interessantes que eles nunca abordaram antes. Então, eu acho que esses pequenos pontos de melodia e ritmo faz essa música se tornar algo bastante memorável. Então, por isso que eu gosto dela. Então vamos para a próxima música. Uh, efeitos de videogame. Uh, gostei dos vocais do Bang Chan. Uh, hip hop raiz aqui, né?
Uau. Gostei muito desse pré-refrão, deles harmonizando as camadas de voz criadas e tudo mais, ficou bem interessante, ficou bem legal. Ó, ponte está em inglês. A energia da progressão dos versos é bem envolvente. Ai. Acabou. Meu Deus. Faixa super envolvente. Eu viajei aqui. Bom, deixa eu pensar o que eu vou falar. Bom, Ethan é justamente uma faixa hip hop que a gente tem essa temática do videogame na letra, na produção, e isso faz essa faixa ser coesa como um produto só, né? Porque tanto a lírica quanto a produção trazem essa temática do videogame, né? Então, essa música, liricamente falando, ela exibe a confiança do grupo, na sinergia e na sua habilidade própria, né? Sem depender, de certa forma, de itens especiais. E aí, isso que os destaca, sabe? E eu gostei dessa música porque, lendo a letra, né, essa analogia com videogames sugere que justamente os meninos, eles se veem como jogadores habilidosos na indústria, sabe? No cenário no coreano capazes de, tipo, de enfrentar diversos desafios e avançar independente do que apareça no caminhos deles, sabe? Sem depender de elementos externos para alcançar o sucesso, sabe? Então eles estão dizendo que aqui tudo que a gente conquistou foi realmente por mérito próprio nosso e realmente eles produzem, eles participam ativamente das coisas, então tudo no mérito deles, né? E tipo, eu acho que esse termo item que eles falam aqui é para reforçar justamente essa ideia de autonomia e autoconfiança, destacando a capacidade do grupo de se destacar e prosperar com seus próprios talentos e habilidades únicas. É muito legal que esse disco, como todo, como a gente pode perceber, está muito bem estruturado e coeso, porque é um álbum que está falando sobre o grupo, sabe? Sobre a vontade deles de continuarem e nunca desistir, sabe? Apesar de todo o trabalho árduo. E o que eu gosto de Item é que é ousado, chocante e até o amago e simplesmente é uma música bastante inesquecível, na verdade. Tanto que eu fiquei aqui só tipo, porque os vocais dos integrantes eles ajudam a equilibrar a faixa. Então, para justamente não se tornar algo excessivo na produção, porque a gente sabe que às vezes o Stray Kids ele explora até demais, né? O que torna as faixas um pouco cansativas. Só que em todas as músicas eles estão bem mais contidos de certa forma do que em algumas músicas anteriores do grupo. Então a dosagem aqui neste trabalho, como um todo, tá muito bem, tá muito boa, sabe? Tá muito bem dosado. Então eu também gosto muito desse final aqui, porque fica bastante penetrante essas linhas de vocais no refrão. E eu acho que o que contribui mesmo, assim, pra elevação da música é definitivamente os raps. Tipo, incrível. Tipo, o rap aqui tem um fluxo incrível que ajuda a manter essa intensidade envolvente da música, o que é muito legal. E eu gosto, tipo, desse estilo Acard, né, ao fundo, esse efeito Acard que tem no fundo, porque faz a música se tornar um aspecto memorável. Não tem como não lembrar de Item sem esse efeito de fundo Acard, sabe? De jogos. Então é isso. Vamos para a próxima música, Super Bowl.
Ai, meu Deus, a minha gata. Oi, que foi? Vem aqui. Ai, meu Deus. Ela quer vir aqui ficar comigo. Meu Deus. Esses vocais. Efeito de palminha é muito bom, né? Felix, Felix. Que foi? Minha gata quer entrar aqui. Uh. Assim, se a gente for falar dos aspectos da produção, não tem nada muito de diferente do que o grupo já fez, sabe? Então, por enquanto, essa aqui foi a minha menos favorita, é a mais mediana das anteriores. E meu gato tá se coçando na minha ring light. Shhh. E aí, meu? E aí? Para! Sai! Vem aqui. Vem aqui. Vem. Dá oi pro pessoal. Aí, fala. Oi, galera. Eu tô causando aqui na gravação do canal do Roberto. Você gosta de Stray Kids? Gosta? O que você gosta? Você gosta de Stray Kids? Gosta, viu? Diz tchau pra galera. Tchau, galera. A gata pedindo socorro, né? Eu amo tanto essa gatinha. O nome dela é Dalila. Tem um som um pouco técnico presente aqui, legal. Dá uma abordagem moderna, né? Ok, temos Super Bowl aqui, minha gata pulando, fazendo acrobacia. É sobre isso, né? Enfim, Super Bowl compara justamente a música do Stray Kids a um experimento culinário. E realmente eles estão certos, porque sai tanta receita maluca, às vezes comida malucas nessas discografia do Stray Kids, né? Então, eu gosto daqui porque a música é justamente impulsionada por esse som mais técnico, incluindo os sussurros, meio ASMR, sabe? Essa parte esses versos do Felix, o que ficou muito legal. E essa presença do técnico indica uma abordagem bastante moderna e eletrônica, né? Potencialmente dando à música uma atmosfera bastante energética e cativante. Gata, por favor, deixa eu terminar o vídeo. E eu gosto dessa analogia que foi feita entre a música deles e a culinária, sabe? Porque sugere uma abordagem única para descrever a música do Stray Kids, sabe? Então, como um prato de comida, sei lá, é cuidadosamente preparado para oferecer uma experiência deliciosa para quem tá comendo, a música do grupo também é feita dessa forma, sabe? Para proporcionar justamente uma experiência auditiva bastante memorável, sabe? Só que eu achei. Eu não gostei tanto dessa como a das outras. É, eu gostei que a gente teve esse som mais técnico, né? Que isso que é o que difere das músicas anteriores. Só que em termos de construção assim, não é nada que a gente já não tenha visto, por exemplo, nas músicas anteriores. Chega até a ser um pouco parecido, então, a melodia e tudo mais. Então, por isso. Enfim, vamos para a top line.
Nossa, o refrão é muito bom. Oh, sabe o que essa música me lembra? Tipo, parece a junção de elementos clássicos do hip hop aqui, sabe? Por exemplo, a gente tem o boom bap aqui, que foi explorado ali em S-Class. A gente tem o old school, hip hop old school. Então, sabe? É muito legal, porque eles estão tipo, são influências que eles já fizeram músicas, né, com essas influências, mas a cada faixa diferente que eles fazem, eles entregam algo diferente do mesmo gênero. Então eles sabem explorar muito bem os gêneros. Isso dá uma profundidade musical muito legal para a discografia do grupo, para a musicalidade deles, né? Eu gosto disso, ainda mais dessa letra que fala, sabe? Tipo, eles comparam a ambição do grupo a desenhar uma linha no topo, sabe? E eu gosto justamente desse boom bap distintivo da música, porque ele é caracterizado justamente por essas batidas bastante marcantes e simples, combinado com as influências do hip hop clássico, né? Que muitas vezes é associado com essa abordagem mais lírica, afiada e sofisticada que eles estão é, entregando aqui. Então eu gosto, porque num geral assim, a música ela parece ser uma fusão dos elementos clássicos do hip hop, sabe? E enquanto utiliza essas metáforas visuais para transmitir essa mensagem da ambição do grupo, que é no caso o dinheiro, né? Deu pra perceber aqui nos vídeos, né? Não é mesmo? Enfim. Eu gostei dessa música. Dá vontade de ouvir dirigindo. Eugene, let's go! O Lennon. Esses trompetes da música ficaram muito legais. Mandaram bem na produção. Bom, dig, dig, bom, 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 bom. Tipo, é uns trompetes distorcidos, assim, tem algum efeito por cima. Essa é minha favorita do disco até então. Super destaque pra ela. Ah, um grande achado dentro do disco, porque é completamente diferente do que o grupo, tudo que o grupo explorou anteriormente, sabe? Aqui eu sinto essa personalidade mais afinca do grupo. Isso é muito legal, sabe? É um ponto de destaque bastante memorável. Vamos para DLC que é Dance Like Crazy.
Uma vibe Tropical House aqui de influência, né? Mumbatum Card são vocês? Nossa, é muito card essa música. Nossa, gente, é muito card essa construção, esses efeitos utilizados aqui. Mas eu entendo que é justamente dessas influências do Tropical House e do Deep House que é algo que o cara explora muito. Tô me sentindo em 2016 ouvindo essa música, 2017. Olha, temos aqui Dance Like Crazy, então. Eu gostei dessa fusão de estilos que a gente teve aqui, Mumbatum, Deep House e Tropical House. Sugere aqui que a gente teve uma música com uma abordagem bastante diversificada, combinando justamente ritmos bastante cativantes e sonoros, né? Bastante distintos desses gêneros. Eu queria explicar para vocês, né? Para quem não conhece Mumbatum, ele é um gênero musical que justamente ele combina elementos do reggae com o reggaeton, do house, desculpa, do house com o reggaeton. Então, um grupo que explora muito o Mumbatum é o Card, sabe? Eu acabei me lembrando bastante deles nessa música, principalmente nessa quebra que a gente tem depois do refrão. Quer dizer, antes do refrão e depois do refrão também, né? E o piano aqui, ele é legal porque ele contribui para a melodia e para a harmonia, enquanto esse sintetizador semelhante à flauta que a gente tem e esses instrumentos de sopro, eles adicionam camadas que enriquecem a música, o que é bastante interessante. Não foi minha música favorita, sabe? Tipo, eu achei ela fraca, assim, construção dela, mas o mesmo, assim, sabe? Porque eles estavam desenvolvendo toda uma. Nos versos, os versos estavam bem mais desenvolvidos nas faixas anteriores, e aqui é uma música que se repete bastante, né? Porque a influência do Mumbatum e do House sugere isso, né? Porque essa, é pra ser uma música mais dançante, né? Então não tem tantos versos, assim, se repete mais pra ficar na cabeça também. Eu entendo isso, mas eu acho que nessa altura do campeonato, Stray Kids tem potencial pra sempre entregar coisas melhores, sabe? Isso é muito se eles estivessem começando, por exemplo, sabe? Ele já tem muitos anos de estrada. E liricamente falando, a canção, ela expressa essa sensação de deixar todas as preocupações pra trás e dançar localmente. Então é isso, para aproveitar a vida. Então vamos para Get Lit. Uh, hey. Cabelo bonito esse do Han. Tell me. Vocais potentes do Linol.
Ai, super EDM a música. Ainda tem um pouco de influência do Mumbaton aqui. Eles são burgueses. Eu gosto dessa atitude da música. E os visuais eles são muito bonitos. Tem uma vibe top line essa também. Os efeitos. Influência super direta do GM aqui. Uh! Nossa, essa pra fritar muito, cê é louco. Assim, ó. Acabou. Nossa, que triste. Nossa, adorei, cara. A produção é muito boa da música. Eles sabem como entregar um bate-panela bem feito, né? É, cara, liricamente falando, essa música meio que retrata, tipo, uma fuga da vida diária, sabe? Da vida cotidiana e dos problemas, assim, pra você se divertir mesmo, sabe? Então a música, ela busca oferecer justamente uma experiência, tipo, como se fosse uma válvula de escape, sabe? Liberação das pressões da vida. E eu gosto dessa fusão do Mumbatum com esse meio bounce de me lembra um pouco até Itzy essa música, porque indica justamente uma abordagem bastante energética e festiva, sabe? Com a intenção de criar uma atmosfera bastante vibrante, é isso, né? Tanto que eu fiquei dançando aqui. E a música entrega isso, eu gostei. O álbum, ele tá. A narrativa do álbum tá muito fechadinha, assim, sabe? É um álbum bem alto astral, assim. É, bem Stray Kids. Vamos para Collision. Uh, que delícia. Esse saxofone. Eles ampliaram, provavelmente, né? Adorei a letra. Uh, uh. Nossa, muito bom. Tem muita influência direta do R&B e do jazz aqui que eu amo, eu adoro. Gostei desses efeitos meio abertos que eles deixaram pra eles desenvolverem um rap.
Bora. Eu adoro quando solta esse sample de saxofone. Nossa, é muito uma delícia. Temos muito a conversar sobre Collision. Sério, de verdade. Nossa, Collision Top Line são as minhas músicas favoritas, assim, de verdade. Item também é muito boa. Esse álbum como um todo, assim, tá entregando faixas muito legais, assim. O que eu gosto aqui é porque Collision, a gente é uma faixa R&B. Por incrível que pareça, é uma faixa R&B porque a gente consegue perceber que os vocais dos meninos estão sendo desenvolvidos durante os versos. É porque essa música, de certa forma, não é tão rápido o BPM dela, então faz com que eles consigam desenvolver isso melhor. Então aqui a gente tem essa música R&B que tem influências do jazz e esse sample de saxofone, que é muito legal, sabe? Ficou muito legal. E liricamente falando, eles abordam aqui esse tema de conflitos de relacionamentos, né? É, comparando com a colisão de dois planetas. Então essa metáfora ficou muito legal, por isso que o nome da música é Collision, né? E eu gosto que essa incorporação da sample do saxofone aqui traz uma abordagem bastante rica em texturas para a música, sabe? Então eles adicionam elementos sonoros característicos do jazz e a estética R&B à música, então é bem legal. Então é isso. E o saxofone ele traz uma vibe mais emotiva, né? Uma atmosfera mais emotiva para a música. Então é isso, vamos para F and F. A tradução é fauna e flora, né? Flora e fauna. Nada, eles vão começar a cantar de meio ambiente. Eu gostei desse violão acústico. Gostei da melodia. Um som bastante jam aqui, misturado com pop acústico em alguns versos, né? Tem bastante mudança de ritmo. Uh! Gostei desse som, dessa guitarra, progressão de guitarra. Tu, tu, tu.
Nossa, fiquei surpreso eles explorarem uma música com fauna e flora como assunto, assim. De certa forma, cortou a narrativa do disco e tal, né? Ela tá meio desconexa aqui. É uma música EDM, né? Que justamente eles fazem essas metáforas de sentimento de arrependimento e saudade ao testemunhar a perda de alguém, mas também comparando ali a animais e plantas, né? Eu achei muito legal, né? Porque pra quem não sabe, eu faço uma faculdade de engenharia ambiental e sanitária e tem um grupo que aborda temas ambientais. É bem importante porque não se fala muito disso em músicas atuais, né? São mais críticas sociais, assim, mas agora ambientais não tem muita coisa sem ser o Dreamcatcher ali. O que é muito legal, né? Nos videoclipes e tal. Enfim, eu gostei dela, mas eu achei desconexa aqui dentro do projeto, a fazendo se tornar também uma música fraca, assim, com relação à construção e tudo mais. É mais do mesmo, assim, mais do que a gente já escuta do Stray Kids em outras músicas mais potentes e memoráveis. Então, acaba ofuscando essa aqui. Então, vamos para a próxima faixa, Beautiful. Looking at yourself, a lot goes in your mind. I don't know if I'm ready to show myself. Ah, inglês toda? Olha, ela toda em inglês. They leave the sky goodbye. Must be an oracle, like a waterfall. They shower Uh, you with love adorei tonight. essa rítmica do verso. You're perfect in Gostei, uma baladinha, né? Tava precisando disso. don't ever doubt yourself. I know the feeling too. I've been inside the dark. I've never been so empty, hopeless. But no, it isn't true. 'Cause know that all the stars are by your side. You know, whenever there's a chance, I'll tell you that you're amazing as you are. 'Cause when you give me a glance, I'm sure that I see the universe in your eyes. Don't you ever tell yourself that you're not enough. I am certain that you're truly fine. You are a miracle, miracle. You are beautiful. Beautiful é You e Beautiful, né? Follow a little stroke. Uma música que aborda a autoestima, né? I couldn't shine. Oh, blink out all Eu gostei dessa balada de piano com guitarra. and the latest I was struggling, going to become the biggest thing. Making a fantasy, family, beautiful galaxy, galaxy. 'Cause you more than beautiful, one of a kind. As harmonias aqui estão incríveis. Sério. You know, whenever there's a chance, I'll tell you that you're amazing as you are. 'Cause when you give me a glance, I'm sure that I see the universe in your eyes. Don't you ever tell yourself that you're not enough. I am certain that you're truly fine. You are a miracle, miracle. You are beautiful. Another day ahead, don't wanna leave the bed. Looking at the mirror, see the tears covered in red. I know that you've been cold this whole time, but now I'm here to make it right. You know, whenever there's a chance, I'll tell you that you're amazing as you are. 'Cause when you give me a glance, I'm sure that I see the universe in your eyes. Don't you ever tell yourself that you're not enough. I am certain that you're truly fine. You are a miracle, miracle. You are beautiful. You are beautiful. Bonitinha a música. E por mais que seja uma balada, é uma power balada, né? Porque mantém a energia do disco lá em cima ainda. Aí a próxima faixa seria The Sound, né? Que eu já analisei aqui no canal, só que a única diferença é que seria a versão coreana agora, porém eu não irei escutar aqui com vocês. Mas só
fazendo uma análise por cima, The Sound é uma faixa de rock eletrônico, né? E, liricamente falando, ela retrata essa confiança e a atitude do grupo em relação à música. É uma faixa muito legal. O The Sound é um álbum que tem muitas músicas boas. Então agora vamos para a faixa final, que é Mixtape Time Out. Uh, uh. Faixa pop run, punk pop. Ou ai, que droga. Vamos, câmera. Uh, Ryujin no rap. Bebida alcoólica? A música ela traz essa abordagem bastante energética e dinâmica, que é característica musical do punk, né? Misturada com esses elementos cativantes pop rock. Aí cria essa música bastante vibrante e expressiva. Adorei. E é uma música super alta astral. É um álbum que enaltece, de certa forma, o grupo enaltece eles, mas também os ouvintes, sabe? Legal. Acabou. Ah, super alto astral o videoclipe, né? Parece que eles estão até viajando aí e tal. Bonita praia, uau. E finalizamos aqui o Five Star. O Five Star, ele é um álbum composto por 12 faixas, né? Que abraça uma variedade de gêneros. Temos aqui hip hop, pop, rock alternativo e música eletrônica. E o álbum, ele, de certa forma, se destaca bastante dos trabalhos anteriores do grupo ao oferecer essa experiência totalmente eletrizante, né? Semelhante, por exemplo, a gente entrar numa festa e, tipo, entrar numa festa antes, tipo, no meio da festa rolando e tá tudo eletrizante, assim, tipo, tá uma doideira. Esse álbum é isso, sabe? Tipo, é pura adrenalina. Esse é o Stray Kids, de certa forma, em sua forma mais pura e autêntica, marcando definitivamente um álbum bastante pulsante, né, sabe? Tipo, é o álbum mais pulsante, assim, eletrônico e eufórico do grupo até agora, sabe? E a energia vibrante do disco é mantida de forma bastante consistente. É claro que tem ali. Não, é mantido. Eu ia falar que tem uns deslizes, mas tem uns deslizes com relação à narrativa do disco. Aí sim tem alguns deslizes ali, né? Como, por exemplo, Fauna e Flora e tal, algumas músicas assim. Mas, de certa forma, ele tá bem coeso, né? E aí, tipo, ao longo do disco, o grupo ele explora temas relacionados
ao seu crescimento como um coletivo e como indivíduos, né, refletindo sobre os anos que eles passaram e viveram da indústria musical até agora, né. E essa introspecção, ela adiciona uma camada bastante significativa às músicas desse disco, né, tornando o álbum mais do que apenas uma coleção de canções, mas sim uma narrativa coesa sobre a jornada do grupo, né, justamente sobre a jornada do grupo aqui, né. E os elementos centrais aqui do disco nitidamente são o hip hop e a música eletrônica, né, mas a mergulhar mais profundo nesses gêneros que inicialmente foram que apresentaram Stray Kids para o mundo, o grupo ele cria uma profundidade musical ainda maior, né, aprimorando a sua identidade sonora. Então cada faixa aqui é uma peça do quebra-cabeça que justamente contribui para a riqueza sonora e diversificada do disco, sabe. E é isso. Então o Five Star, ele não exibe apenas a versatilidade do grupo, mas ele também demonstra uma maturidade artística e uma exploração profunda da própria identidade musical do Stray Kids. Por exemplo, aqui eles não vieram com algo super uou, sabe, uma quebra sonora de discos anteriores, sabe. É eles aprofundando ainda mais o que eles já estavam fazendo. Então isso é bom. Não é tipo eles justamente nesse álbum quebrarem tudo que eles estavam fazendo anteriormente, vêm com um gênero totalmente novo, ou alguma sonoridade que tá na moda ou em evidência, sabe. E é eles realmente explorando ainda mais a sua própria identidade musical, e é por isso que Five Stars é um álbum muito legal. Ponto negativo é esses deslizes com relação à narrativa, sabe. Que a gente tem uma música ou outra. Mas, num geral, é um disco que reflete bastante sobre o grupo, né. E se eu tiver que destacar as músicas, assim, que eu mais gostei com relação à produção e tudo mais, eu vou destacar Hall of Fame, S-Class, Iron, Top Line, Get Lit, Collision e eu gosto muito de The Sound também. Beautiful, sabe, balada Stray Kids sempre traz, então não é nada de novo, assim. Ah, e Time Out, eles exploraram já em trabalhos anteriores o pop punk, né. Então, nada de novo também. Esses foram os meus destaques, tá, tecnicamente falando. E você, qual foi sua música favorita desse álbum? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo do Stray Kids aqui do canal. Muito obrigado e falou.